Bom dia, gente. 5 da manhã, hora do quê? De orar, de buscar a presença de Deus. Hora de sermos mais uma vez nessa campanha. Hora de dedicar aí o início do seu dia para que todo o resto do seu dia continue na mão de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe nesta manhã, é que Deus te abençoe nesse dia, é que Deus te abençoe realmente por esses dias, por esta semana, que você possa ter o direcionamento de Deus, que você possa ter o seu coração na presença de Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez passando para agradecer as pessoas que têm dado um feedback, sabe? É muito importante para mim. Ontem eu recebi uma mensagem. Bom dia, Elaine. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou para mim aquilo que ela estava passando e como Deus tem usado os devocionais para falar com ela. E eu achei aquilo incrível e eu falei para ela: muito obrigada por dividir comigo, por falar para mim aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque isso alimenta, né? Isso é muito importante. A gente tá aqui fazendo os devocionais. Ai, gente, meu olho tá coçando. É claro que eu estou fazendo segundo a direção de Deus, mas é muito bom saber aquilo que Deus tem feito, é muito bom saber o que tem acontecido. E eu falei para ela: muito obrigada por escrever isso, obrigada por dividir isso comigo, né? Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo os devocionais, que estão sentindo, que estão fazendo comigo essa campanha, e é maravilhoso também. Talvez eu nunca vou saber, né, o quanto tem sido bom para você, mas obrigada a você que escreve, a você que manda uma mensagem, porque isso realmente faz diferença para mim, tá bom? Vamos orar então essa manhã, né? Mais um dia, sexta-feira, final de semana chegando. Que o seu coração possa estar alegre em Deus, que o Senhor te dê direcionamento de todas as coisas, para todas as decisões, em nome de Jesus nesse dia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a Ti, Senhor Jesus, este momento de devocional. Mais um dia dessa campanha, eu creio que o Senhor está agindo, operando, ministrando sobre os nossos corações. Pai, obrigado porque o Teu Espírito Santo, ele é real sobre nós e tem derramado a Tua presença. Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe o coração dos aflitos, que o Senhor dê a paz àqueles que estão desesperados, sem uma direção. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar o caminho, Pai. Que o Senhor possa mostrar a saída, que o Senhor repreenda toda e qualquer voz maligna na mente e no coração deles. Senhor, muito obrigada que hoje seja um dia de bênção, mais um dia de campanha, mais um dia de vitória, mais um dia, Senhor, que nós vamos dividir aquilo que o Senhor tem dado para nós através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, que está no livro de Neemias, que diz assim, Neemias capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei. Nossa, eu não enxergo, gente. Vocês acreditam que eu não enxergo? Vinho, levei ao rei. Nunca tinha eu estado tão triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa doença só pode ser do seu coração. Que tremenda essa palavra. Bom, vocês conhecem um pouco, né? A maioria já conhece um pouco essa palavra que diz que Neemias é mordomo do rei, né? E do rei Artaxerxes. E ele não estava
com o seu povo, e o seu povo estava agora sofrendo com as cidades, com os muros caídos, né? Estavam com os muros destruídos, e alguém chega e conta para ele como estava a cidade. E a Bíblia diz que isso vai ao coração dele, ao ponto dele realmente ficar desesperado e o seu semblante cair. Ele já não estava mais feliz, ele já não estava mais contente. Alguém trouxe uma notícia para ele, e essa notícia abalou as emoções dele. Essa notícia tirou toda a sua estrutura, a sua base emocional. E ele, que vivia ali do lado do rei, né, tendo uma vida de conforto, tendo uma vida, né, de mordomo do rei. Ele era o homem de confiança do rei. Então ali ele dormia perto do rei, ele comia as mesmas comidas praticamente que o rei, ele bebia do vinho do rei, ele servia ao rei, ele tinha uma vida praticamente de rei, né? E a Bíblia vai dizer que quando esses homens chegam para contar como estava as pessoas que ele amava, como estava o povo dele, como estava vivendo as pessoas que ele conhecia, que ele se importava, então ele se desespera. Aquilo entra como uma seta no coração dele e ele se entristece ao ponto de ir servir ao rei, e o semblante dele está caído, e o rei perguntar: o que aconteceu com você? Se você não está doente, se isso não é doença física, por que você está desse jeito? E o próprio rei disse: isso só pode ser doença do coração, doença das emoções. E aqui que eu quero falar nesta manhã de sexta-feira, que muitas vezes nós recebemos notícias, muitas vezes nós deixamos as coisas entrar na nossa mente, no nosso coração, de uma forma tão grande, que aquilo entra para a nossa alma e tira a estabilidade emocional, e muitas vezes afeta até a nossa saúde. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei qual foi a notícia que chegou até você ao ponto de tirar a tua paz. Eu não sei o que Satanás tem tentado fazer no seu coração e na sua mente para tirar o teu equilíbrio emocional. Mas eu quero que você entenda que o rei está te vendo e que ele se preocupa com você e que ele mesmo identifica, porque ele tem te dado tudo. Ele tem providenciado tudo, ele tem abençoado, você sabe, você tem tudo que você precisa, e você tem a maioria do que as outras pessoas, mas certamente o seu problema é o quê? Emocional. E quando a gente tem problema emocional, gente, eu atendo, né? Agora dei uma parada, vou atender novamente em setembro, através do Espaço do Ser. Mas quando a gente está fazendo atendimento de psicanálise, a gente vê que as pessoas muitas vezes têm tudo fisicamente falando, até muitas vezes uma família estabilizada, né, equilibrada, mas a pessoa, por alguma palavra que ela ouviu, por alguma coisa que ela deixou entrar no coração dela, o que aconteceu? Ela se desestabilizou emocionalmente, porque também tem um mundo espiritual, eu acredito nisso. Fora as palavras que nos ouvem, que a gente deixa entrar no nosso coração, o mundo espiritual aproveita de tudo isso para nos atacar. E muitas vezes a gente traz para nossa vida palavras que não são verdadeiras, situações que não são para nós. Eu quero dividir algo com você e preste atenção nisso, que talvez isso mude a sua vida. Uma vez alguém falou isso para mim, que Deus fez 2 sentimentos poderosos lá no início, né, no início do mundo. Ele já criou 2 sentimentos poderosos, que é o sentimento de vitória e o sentimento de derrota. Mas o sentimento de derrota, ele foi criado já para Satanás, né? Porque Satanás, logo no início, ele já foi condenado a ser pisado, né, pelos pés do nosso Senhor Jesus. E ele sabia todo o que ia acontecer com ele, né? Ele já sabia que ele estava condenado ao fracasso. Então o sentimento de derrota pertence a ele. E Deus fez o sentimento de vitória para nós, os seus filhos, aqueles que o conhecem. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos ficar bem com o sentimento de derrota. Por isso que um bebezinho,
sei lá, uma criança de 1 ano e meio, quando alguém tira a chupeta dela, o que ela faz? Ela fica brava, ela quer a chupeta de volta, ela vai lutar, ela quer. E quando ela consegue aquilo, ela se alegra. E já quando ela perde alguma coisa, ela chora. Porque o ser humano, ele não foi feito para ter o sentimento de derrota. O Senhor tem para nós esse sentimento de vitória. E o sentimento de derrota que pertence a Satanás, o que acontece? Ele quer dividir comigo e com você. Ele não quer que esse sentimento fique só para ele. Ele quer implantar aquilo que o Senhor determinou para a vida dele, ele quer implantar na minha e na sua vida. Então ele vem com sentimento de derrota e começa a dividir com você e comigo. E muitas vezes quando a nossa vida espiritual, quando a nossa vida emocional não está equilibrada, não está no altar, não está pautada na palavra, o que acontece? A gente pega isso para nós. Então se alguma coisa aconteceu que nos deixou triste, a gente não fica só com a tristeza do momento, a gente começa se alimentar dessa palavra de Satanás para a nossa vida, ao ponto de a gente achar que aquele problema é problema para a morte, que aquele problema é um problema para não ter mais vontade de viver, que aquele problema é um problema que jamais vai ser resolvido. Mas um problema, ele não fala sobre você no todo, ele não determina quem é você. O problema que você está passando não fala sobre quem é você o tempo todo, é só um problema. Mas o diabo, ele é sujo, gente. Ele vem tacando sobre isso a nossa história, sabe? Eu ouvi ainda ontem, eu estava conversando com a minha irmã e ouvi ela dizer, e a gente estava dividindo sobre isso, porque a ansiedade é quando você ou vive no seu passado, ou você está muito preocupada com o futuro. E o passado, ele já passou. Você não pode ter ansiedade pelo passado. Ele já passou, não tem mais nada para fazer. Mas você pode melhorar ele. Então você não pode ficar sofrendo pelo seu passado. Você não pode ficar angustiada pelo seu passado, o que fizeram contra você. É uma nova vida, é um novo dia. E glória a Deus, nós todos os dias aqui, ó, 5 horas, 6 horas da manhã, 6 horas, hein? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, nós estamos aqui, nós renovamos o nosso dia, nós oramos, nós acreditamos, nós entregamos ao Senhor o nosso dia. E é um dia diferente, é uma oportunidade nova, é um novo currículo que se entrega, é uma nova oração para esta enfermidade, até o seu corpo físico, ele vai trabalhando nos dias diferentes. A fé é diferente, a esperança, ela se renove, glória a Deus por isso. Agora viver, gente, no seu passado, se alimentando do fracasso do passado e ficando na tristeza do passado, certamente isso vai roubar sua esperança em que dia? No dia de hoje. Ou você está muito ansioso pelo futuro, né? E o futuro a Deus pertence. O futuro você não domina. O futuro você não sabe. O futuro você não conhece. Então viver pelo futuro, eu acho que fulano vai me trair. Eu acho que esse emprego não vai dar certo. Eu acho que não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, o futuro está na mão de Deus. O que você tem que se lembrar? Que o que Deus deu para você viver com qualidade, com alegria, se chama o quê? Fala para mim. Se chama presente. Por isso que o presente já chama presente. Porque é um presente de Deus para você poder acordar hoje, poder estar vivo hoje, poder tentar novamente, poder pedir perdão, poder esquecer o passado, poder profetizar o futuro, mas sem se preocupar, porque a ansiedade é esse sentimento que vem quando você não consegue dominar alguma coisa ou mudar alguma coisa. E você não consegue dominar o passado, e você também não consegue dominar o futuro, mas o presente está nas tuas mãos. Mas o presente você pode mudar. Mas no dia de hoje você pode ter a iniciativa para pedir perdão, para recomeçar a sua vida em Deus. No presente você pode orar por esta enfermidade, você pode ter uma qualidade de vida, você pode começar a caminhar, você pode melhorar a sua saúde emocional. No presente você pode buscar, orar, fazer jejum, ler a palavra. É o presente. O passado você perdeu a oportunidade, o futuro ainda não chegou.
Você não vai poder fazer nada no futuro. Então faça no presente. Faça no hoje. Não deixe o diabo roubar o seu hoje por causa do seu passado ou por causa do seu futuro. Não deixe o diabo entristecer, prejudicar, destruir o seu hoje. O seu presente está nas tuas mãos. O que você vai fazer para esquecer o passado e para profetizar o futuro? E viver hoje, o seu dia hoje. Não se preocupe com quem vai trair, se vai cair, se está na presença de Deus, se não está. Ore hoje, busque hoje. O futuro está nas mãos de Deus. E se você confiar nele, se você orar, a Bíblia diz que lá do céu ele vai ouvir, abrir os céus e derramar janelas, abrir janelas de bênção e derramar bênção sobre você. Você precisa acreditar nisso. Não deixe o diabo roubar o teu presente. Não deixe. Se vai fazer algo, faça hoje. Se você tem saúde hoje, se você tem vida hoje, não se preocupa com a morte de amanhã. Se você tem saúde hoje, se Deus tem te abençoando hoje, não fique no seu erro do passado. Aprenda, se perdoe, se livre dessa culpa. Muitas vezes as pessoas andam com culpa o tempo todo. E às vezes culpa que nem a nossa. A gente sofre alguma coisa e a gente pensa, não, é verdade, quando dois não faz, um não briga. E aí a gente fica vivendo aquela culpa e pensando, meu Deus, eu fiz isso, se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo, o passado já foi. A única coisa que você pode fazer com o passado é pegar aquilo que foi de ensinamento e melhorar o seu presente. Entendeu? Então melhore o seu presente em tudo. Você pode, parece que é fora do assunto, mas não é, Deus sabe, Ele fala aos corações. Você pode fazer uma dieta hoje, melhorar seu corpo físico, melhorar a sua saúde. Você pode começar a caminhar se você nunca caminhou. Você pode correr, você pode mudar a sua alimentação. Você pode dizer, pastor, eu quero começar a ajudar na igreja. Você pode pedir perdão para a pessoa que você magoou. Você pode perdoar hoje a pessoa que te magoou. Você pode crer hoje que Deus vai mudar a vida das pessoas, mas se preocupando em ter atitudes hoje. E acreditando, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não pode dominar seu futuro. Não viva lá, viva aqui. Senão você não vai viver nem aqui, nem lá. Entende, gente? E a palavra de Deus vai dizer que Neemias se preocupa tanto, ele se angustia tanto que o seu semblante cai. E ele fica o quê? Doente. Porque a alma fica doente, sabe? E quando a alma fica doente, afeta o teu corpo físico. E afeta as pessoas que estão à tua volta. E tudo muda. Agora, quando você está curado em Deus, ou se permite ser curado em Deus, as coisas começam a melhorar e funcionar. Porque tudo está aqui, ó, na sua mente. A gente fala, te amo do fundo do meu coração, mas essa palavra tá errada, devia ser, eu te amo do fundo da minha mente, né? Porque o coração é um músculo e, na verdade, os sentimentos estão aqui, ó. Estão aqui, ó, na nossa alma, na nossa mente. É isso, nos nossos pensamentos. E eu quero profetizar em nome de Jesus que o diabo não vai mais tocar na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus planos, no seu futuro. Em nome de Jesus eu quero profetizar que você não vai pegar o sentimento de derrota que é dele e trazer para sua vida. Você vai devolver para ele e vai dizer, Satanás, se o sentimento de derrota o Senhor criou para você, então fique novamente com ele, não divida comigo, porque eu posso passar por situação difícil, mas o sentimento de derrota não foi feito para mim, eu não me dou bem com ele, eu sou filha do Rei, eu sou filha do Senhor, Deus Altíssimo, poderoso. Gente, o Senhor, ele é incrivelmente extraordinário e ele te ouve, é um Deus poderoso. Eu falei uns dias atrás aqui no devocional, eu andando de avião, vendo aquelas casinhas pequenininhas, as casinhas desse tamanho, milhares de casinhas, os prédios pequenos. E eu só pensei, o Espírito Santo me fez pensar, você já teve um entendimento que dentro desses prédios, dentro dessas casas, sabe, você vê um negócio desse tamanho ali, com 40 prédios,
no meio do nada, e você imagina, nesse prédio tem tantos andares, em cada andar tem aí 4 apartamentos, em cada apartamento tem tantos quartos, e o Senhor lá do alto céu consegue olhar e enxergar a pessoa que está orando lá no quarto dela, quem sabe escondida no cantinho da cama. E o Senhor olha e vê aquela multidão de gente andando, comprando, vendendo, trabalhando, dirigindo, mas o Senhor consegue contemplar a vida da mãe ali de joelho, chorando e orando pelo seu filho. O Senhor consegue olhar e ver um homem solteiro clamando pela sua vida emocional. O Senhor consegue olhar e ver uma esposa chorando pelo seu marido. O Senhor consegue olhar e ver um pastor intercedendo pela sua igreja. Gente, isso é extraordinário. E eu estou falando sobre algo que é real, é o seu Deus, o Deus que fez os céus e a terra, Deus poderoso. A Bíblia vai dizer que ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? É o Deus que fez os céus, que fez a terra, o mar, as estrelas, os peixes. Eu estava conversando com a minha filha esses dias, minha filha mais velha, e a gente imaginando Deus criando os animais. E aí a gente se divertindo, né? A gente estava falando o que Deus estava pensando quando ele fez. Gente, Deus é tão criativo. O Senhor fez a zebra pintada. O Senhor fez o golfinho. Nossa, o golfinho é perfeito, sabe? E a gente começou a imaginar Deus até engraçado criando os animais. Quando Deus fez o macaco é um animal divertido, né? Quando Deus, eu nem lembro o que a gente falou, mas a gente começou a rir de imaginar Deus criando cada bicho e pensando, esse bichinho aqui, olha, eu vou criar e ele vai mudar de cor. Que é aquele, esqueci o nome do bicho, que é um réptil que muda de cor, né? O Senhor, olha, eu vou criar esse bichinho aqui e ele vai voar e ele vai trocar as suas penas. Tudo tem um sentido e ele vai trocar todas as suas penas. Eu vou criar esse bicho aqui, eu vou criar aquele bicho do mar que parece que tá sorrindo, ó. Esqueci o nome dele. Raia. Você já viu uma raia por baixo? Parece alguém que tá sorrindo, é muito engraçado. Então, esse é o teu Deus. Camaleão, isso, né? Obrigada. Então esse é o teu Deus nessa manhã de sexta-feira, um Deus que se preocupou em fazer animais nessa terra simplesmente para a gente se divertir, para a gente olhar e falar, nossa, olha que demais, que coisa incrível, que Deus perfeito, é o Deus que se preocupa com você. Esse é uma analogia, essa palavra é uma analogia que você vê o rei, é o próprio Deus se preocupando com o seu filho, com Neemias, é uma analogia, né? Mas você vê o rei dizendo, o que está acontecendo com você? Você tem aqui comida, você tem a casa, eu cuido, eu amo você. O rei amava Neemias. E ele diz, o que está lhe faltando, Neemias? Você está com a sua alma doente. E Neemias fala, é por causa dos meus, é porque a minha família está passando por isso. E Neemias fala, eu vou te dar cartas. E você vai de porta em porta atravessando para resolver o teu problema. Mas eu estou te abençoando para você ir. E é isso que o Senhor está dizendo essa manhã. Eu estou te dando cartas, eu te dou ferramentas, eu te dou condição para você mudar a história daquilo que te entristece, daquilo que te preocupa, daquilo que te traz, que tira a sua paz. O que está tirando a sua paz essa manhã? O que te desequilibra essa manhã? Que você possa, em nome de Jesus, pegar essas cartas, são ferramentas que o Senhor está te dando. Que ferramentas são essas, pastora? Ferramentas da oração, do jejum, da palavra, da intercessão. Ontem nós falamos sobre amizade. Tem amigos de Deus, amigos que te levem para cima, que te aproximam de Deus. Uma vez eu escrevi no meu Instagram e eu falo isso para minha filha. Tudo que alguém te dá, se alguém te dá alguma coisa que te afasta de Deus, então essa pessoa não foi Deus que deu para você, que colocou na sua vida. Deus nunca vai colocar alguém na sua vida que destrua a sua vida, que te afaste de Deus. Não.
É você que escolhe. Então, tem amigos que te levem para perto de Deus. Tem amigos que sejam capazes de olhar para o teu rosto e dizer: o que você tem, amiga? Qual que é o seu problema? Você tá assim? Olha, vai lá, luta, interceda, faça a sua parte pela sua família, mas eu não quero te ver triste. É muito difícil, mas sempre existem, ainda existem, né? Ainda existem aqueles que não se dobraram diante do Senhor. E mais do que amigos, é você mesmo encontrar em Deus essa dependência, esse envolvimento. O Senhor, Ele tem muito mais para você. Ele quer ter essa intimidade contigo. Ele quer que você saia dessa situação de plateia no reino. A plateia. Existiam as pessoas que seguiam a Deus e existiam as pessoas que tinham testemunhos de Deus. Por que essa multidão de aleijado, por que essa multidão de cego não foi curado? Mas aquele homem que gritou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, até hoje a gente prega sobre ele. Por quê? Por que ele foi escolhido? Porque ele fez alguma coisa, porque ele movimentou o céu, porque ele deu um grito de socorro. Ele não ficou pensando se Deus é Deus, ele vai vir até a mim, porque ele sabe que eu sou cego. Gente, o rei sabia que era problema com a família de Neemias, com o povo de Neemias, mas o rei não vai lá e resolve o problema dele. O rei não vai lá e tira a família de Neemias e traz para o castelo. Não, o rei vai e fala: toma, tá aqui as cartas, vai e resolve o teu problema, vai e luta pela tua causa, vai e luta pela sua família, vai e luta pelo teu povo, vai e luta pelos teus sonhos e depois volta, mas toma as cartas. E você vai passando de porta em porta, você vai vencendo cada obstáculo para conseguir que esse sentimento de derrota, de tristeza e essa doença emocional saia do seu coração e da sua face, porque eu quero te ver feliz. Então o Senhor esta manhã está dizendo para você: seja feliz, esqueça o passado, não se preocupe com o futuro. Viva o presente. Se o seu presente tiver uma qualidade espiritual e emocional, você vai perdoar o passado e você vai modificar o seu futuro. Então, a ansiedade, mais uma vez te ensinando, a ansiedade é você viver no passado que você não tem como resolver ou no futuro que você não tem como viver. Então, você fica ansioso, vivendo aquilo que já aconteceu, ou você fica ansioso com aquilo que ainda vai acontecer. Mas o Senhor quer abençoar o seu hoje. Isso, Thelma. Exatamente isso. Viva o seu presente com qualidade, porque o diabo, ele sabe disso. Então ele fica lançando o quê? Os problemas do passado para você ficar remoendo aquilo, e ele fica lançando o medo do futuro para você também ficar remoendo aquilo. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã você possa viver o seu hoje com qualidade, que você possa se lembrar de Neemias, que ficou tão preocupado com a sua família que o seu semblante caiu e ele se esqueceu de quem ele era, onde ele era e da intimidade que ele tinha com Deus. Claro, eu estou olhando por uma outra visão, eu estou falando só daquele momento de sofrimento. Mas aquele sofrimento, na hora em que o rei falou: eu te dou cartas, ele mudou num sentimento de conquista, de transformação. E aquele homem que há tanto tempo estava longe, ele pôde voltar e ser referência para uma multidão de pessoas que estavam vazias. Então, o que você está passando hoje também pode ser instrumento de bênção e de vitória para uma multidão de pessoas que nem sabem por onde começar. O meu sofrimento de ontem me fez eu estar aqui hoje dividindo com vocês, através dessa campanha, tudo que eu tenho vivido e visto. É claro, eu tenho 25 anos de conversão, me converti em 98. Eu tenho muitos testemunhos, muitas histórias. Eu já tinha muitas coisas, mas quando há 3 anos atrás eu sofri
terrivelmente, emocionalmente, como nunca tinha sofrido, o que aconteceu? Deus renovou, Deus transformou, Deus trouxe um avivamento, Deus trouxe novas experiências espirituais, novo entendimento para que eu visse até mesmo o evangelho de uma outra maneira e para que eu chegasse ao ponto de dizer, eu vou fazer uma campanha de 21 dias por mim mesma e dividindo essa palavra com pessoas que muitas vezes estão como eu estava, num momento difícil, de desespero, de desânimo, de não enxergar, mesmo sendo conhecedora da palavra. E nesse momento a gente precisa de alguém fazendo o papel do rei, dizendo, você tem as cartas que você precisa. Você tem tudo o que você precisa para chegar lá. Você tem tudo o que você precisa para erguer os muros novamente. Erga os muros novamente. Os muros estão caídos. Você está preocupado? Use o seu presente e erga os muros novamente. Uma amiga minha falou ontem, eu não sei o que eu preciso fazer, Melissa, para estar com você nesse projeto. É um projeto novo. E aí ela falou assim, eu não sei o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer tal coisa. E eu falei para ela, não se preocupe. Você tem tudo o que você precisa. Tá tudo dentro de você. É que Satanás lança o sentimento de derrota dele sobre você. Mas se você devolver para ele, se lembrar de quem é você em Deus, você já tem tudo que você precisa. Aí é só uma questão de estratégia. Então, ela saiu de lá feliz, sabendo que ela tinha tudo que ela precisava. Então, você essa manhã tem tudo o que você precisa para sair dessa situação. Eu quero profetizar que você vai devolver para Satanás o sentimento de derrota que ele tem lançado sobre você. E ele vai te dar o sentimento de vitória. O Senhor vai te dar o sentimento de vitória que já está em você. Em nome de Jesus, esse problema na sua casa vai se resolver. Esse problema no seu trabalho vai se resolver. Que o Senhor te dê estratégia celestial em nome de Jesus. Que esse espírito das trevas que está te colocando na ansiedade do passado, ou ansiedade do futuro, seja repreendido em nome de Jesus. Que esta palavra que você está ouvindo não seja só mais uma palavra, mas que seja uma palavra de transformação, uma palavra realmente que vai mudar a sua vida, vai pôr um ponto final. E sabe quando a gente fala ponto final, parágrafo, começa de novo uma nova frase? É mais ou menos isso, é isso que Deus tem para você. Amém? Então, em nome de Jesus, se o seu coração está triste com as notícias que você tem visto, vivido ou sentido, eu quero profetizar que o rei está te dando cartas para você enfrentar este problema, se levantar deste lugar, sair deste lugar e ter novas escolhas, novos posicionamentos, novos direcionamentos para que a sua vida comece a se resolver. Porque a maioria dos nossos problemas somos nós que causamos, e aqueles problemas que não somos nós que causamos, nós somos aquele que pode resolver também. Então, pegue o controle da sua vida novamente, divida ele só com o Senhor, tire ele da mão das pessoas, tire a sua vida, o controle da sua vida a quem te magoou, a quem está te ofendendo. Não, pegue de novo, porque você, mesmo com o que o outro fez ou faz com a sua vida ou contra você, você é capaz de dominar a sua vida, colocar uma barreira, erguer os muros de proteção, erguer os muros de fé, os muros de esperança e falar, você fica aí com o seu sentimento de derrota, porque do muro para cá, os meus sentimentos, quem determina como eu vou ser e ficar é o Espírito Santo de Deus. E quando você muda dentro de você, tudo em sua volta muda também. Amém? Vamos orar então, levar as crianças para a escola. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã de sexta-feira, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, muitas vezes as pessoas trazem notícias para nós, ou o mundo espiritual traz notícia para nós, que na hora o nosso semblante cai, se entristece, e o diabo aproveita dessa situação para, Senhor, destruir a nossa fé. E ele nos lança, Deus, no espírito de ansiedade sobre nós. E a ansiedade, ela destrói o nosso presente, porque a ansiedade faz a gente viver no passado, e a ansiedade
faz a gente ficar vivendo no futuro, mas a gente não tem o passado, a gente não tem o futuro, Jesus. O que nós temos é o presente para viver. Então nos ensina a viver o presente com qualidade. Senhor, vai aí no coração dessa pessoa que está me vendo e ouvindo, não importa se é ao vivo ou se ela está ouvindo depois. Eu quero profetizar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está ao lado dessa pessoa, que ela possa te sentir. Arranque esse sentimento de derrota que Satanás tem lançado no coração dela. Senhor, faz essa pessoa, esse homem, essa mulher devolver para Satanás todos os pensamentos e sentimentos que ele tem colocado no coração dela ou dele. Pai, nós só aceitamos aquilo que vem do céu. Nós só queremos aquilo que é teu. Senhor, repreende o espírito da morte. Repreende o espírito de depressão, de angústia, de medo. Senhor, de ansiedade, de solidão, espírito de inferioridade. Eu quero profetizar que saia da sua vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar que o Espírito Santo vai te ensinar e te mostrar como você deve agir nesse problema que você está passando. Eu quero profetizar que você vai se levantar deste problema e que este problema não vai mais dizer quem você é. E você vai dizer para o problema quem ele é. Em nome de Jesus. Amém? Eu ouvi ontem uma frase que fazia muito tempo que eu não falava, mas eu aprendi isso. Num diálogo com Satanás, a última fala tem que ser sua. Então, se o diabo lança uma seta e fala para o seu coração alguma palavra de derrota, você tem que lançar para ele uma palavra de vitória. Se os seus sentimentos têm trazido para você palavras de engano, você tem que lançar a palavra de vitória. Não deixe a última palavra ser do diabo. Não deixe ele ser aquele que determina algo na sua vida. Mas que você possa se levantar. Se você está no carro, se você está na sua casa, se você está orando, se você está deitado, se você não importa. Agora, analisa a sua vida. Devolve para Satanás aquilo que ele tem lançado. E diga, a minha família de Deus, o meu futuro, o meu coração e o meu semblante não mais vai ficar caído. Porque eu sirvo de perto o rei. E quando a gente serve de perto o rei, a gente sabe quem ele é, o poder que ele tem e como ele pode transformar as nossas vidas. Então isso, só isso, mesmo sem ver o nosso problema resolvido, só isso é capaz de mudar o nosso semblante. Então, em nome de Jesus, é isso que eu determino para a sua vida. Uma vida de vitória, uma vida de mudança, de transformação. Viva hoje e que a última palavra seja sua em Deus. A vitória, ela já é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia, um dia lindo. Amanhã estamos aqui, são 21 dias, né? Todos os dias. Amanhã um pouquinho mais tarde, porque não leva as crianças para a escola. Então, 6 horas da manhã a gente está aqui orando, em nome de Jesus. E que essa palavra venha realmente dar frutos sobre a sua vida. Estamos preparando a nossa campanha presencial no Taquaral, aqui em Campinas. Se você quer ir, manda uma mensagem para mim que eu vou te passar o endereço. Nós vamos começar em agosto para orar, interceder, para cair por terra tudo aquilo que tem se levantado, né, contra você. Eu e o pastor e a pastora colocamos uma palavra no nosso coração e o culto vai se chamar SOS da alma. Olha que bênção. Às vezes a gente precisa dessa ambulância, desse SOS, né? Para que o Senhor venha realmente curar e nos alertar e nos mostrar que nós somos mais fortes do que imaginamos, que nós temos a presença de Deus. E eu sempre digo para minhas filhas, quem tem Jesus tem tudo, tá bom? Bom dia, tenha um dia lindo. Muito obrigada pelas mensagens e obrigada por estar aqui. Beijo no seu coração, até amanhã.